Fala, torcida do Vasco, sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina. Mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. Torcida do Vasco dá último adeus a Roberto Dinamite. Neste dia 9, segunda-feira, a torcida do Vasco trata-se de se despedir do seu maior ídolo da história do seu clube do coração, o Vasco. No estádio de São Januário, torcedores, amigos e também familiares do ídolo vascaíno prestam a última despedida a este grande personagem. Inúmeros outros ex-jogadores e também atletas do elenco do Vasco, amigos e também grandes personagens do futebol brasileiro, trataram de comparecer até o velório do grande ídolo vascaíno. O presidente Jorge Salgado também falou um pouco sobre uma homenagem eterna que o Vasco pretende fazer com relação a ele. Abre aspas, toda homenagem é pouca, estamos pensando em eternizá-lo na camisa número 10 do Vasco. Vamos resolver como iremos fazer isso, fecha aspas, disse o presidente vascaíno. Ele ainda continuou falando um pouco mais. Abre aspas, o mínimo é essa homenagem. Roberto foi o maior ídolo do Vasco, uma figura humana extraordinária, jogador exemplar, só tinha amigos, sempre com um sorriso. O mínimo é reverenciar toda a história dele em São Januário, fecha aspas, completou Jorge Salgado. Quem também esteve presente e se mostrou claramente mais emocionado foi o também ídolo Edmundo. Ainda no dia de ontem, ele tratou de se pronunciar através das redes sociais sobre a perda deste ídolo. Abre aspas, não sei nem como começar. Perder um ídolo é perder sua própria história, mas perder você, Bob, é diferente. Você é minha referência como pessoa, como atleta e como ser humano. Um dia entrei em São Januário só para te ver. Tempos depois virei seu amigo. Hoje, o que faço? Prefiro lembrar do seu legado ao nosso clube. Prefiro lembrar dos seus gols. Prefiro lembrar da nossa amizade. Na minha cabeça de criança, não existe Vasco sem Roberto. Não existe Roberto sem Vasco. Meu ídolo, meu amigo, descanse em paz. Roberto Dinamite, você é e sempre será o maior e melhor de todos para mim, fecha aspas, disse Edmundo através de suas redes sociais. O ex-atacante vascaíno e que hoje joga pelo rival Fluminense, o argentino Germancano, também tratou de prestar a sua homenagem ao ídolo do Vasco. Abre aspas, descanse em paz, querido amigo, fecha aspas, disse o argentino em uma publicação. Nova administradora do Vasco, fundador e também CEO do Vasco se pronunciam sobre perda de ídolo. A nova administradora do Vasco e também o seu sócio fundador trataram de falar um pouco mais sobre a perda de Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco. Abre aspas, Roberto Dinamite foi uma lenda dentro e fora de campo e um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Foi uma verdadeira honra para mim pessoalmente ter a oportunidade de conhecer Roberto e passar um tempo com ele. Nos encontramos pela primeira vez dentro de São Januário, onde ele nos mostrou cada cantinho daquele espaço sagrado que considerava sua casa. Conversamos muitas vezes no ano passado sobre suas esperanças para o futuro do Vasco e fomos abençoados por ter seu apoio quando a 777 se tornou parte da família Vasco, fecha aspas, disse Josh em um primeiro momento, que ainda tratou de completar, falando um pouco mais. Abre aspas, a sua paixão por este clube e esta comunidade sempre foi evidente e serei eternamente grato pela forma que nos recebeu calorosamente. Todos nós da 777 estendemos nossas mais profundas condolências à sua família e a todos os torcedores que o estimavam, fecha aspas, completou através de uma nota divulgada. O responsável pela administração do Vasco no Brasil, o CEO Luiz Melo, também tratou de se pronunciar sobre, abre aspas, Roberto foi um ídolo, um ícone no futebol brasileiro, do povo. Muitas pessoas se chamavam Roberto em virtude do que ele fez em campo e também do que ele fez como uma pessoa. Tive a honra de conhecer ele e sua família. Nesse momento de dor, mando um abraço para todos os familiares.
sabendo que Roberto deixou um legado e tem que ser respeitado por todos os jogadores, torcedores e profissionais que respiram o gigante da colina, fecha aspas, disse ele. Grande amigo do ídolo vascaíno, Júnior, que é ídolo do Flamengo, também marcou presença e comentou um pouco mais. Abre aspas, o que o Bob conseguiu foi o respeito dos seus colegas e adversários, uma marca dele. As pessoas que estão aqui o respeitavam muito. O gesto do Salgado enquanto presidente, uma homenagem em vida de uma estátua para ele, foi muito merecida, fecha aspas, disse Júnior. Em meio a homenagens a Roberto Dinamite, Vasco consegue fechar acordo com o mais novo reforço, campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Em uma conversa que começou desde o fim de dezembro, o Vasco conseguiu enfim chegar a um acordo com o Atlético Mineiro pela contratação do volante e camisa 8 do clube. O profissional, que inclusive já se despediu de todos os seus colegas atleticanos e agora já prepara sua viagem para o Rio de Janeiro, onde fará alguns exames médicos e também assinará um contrato em definitivo com o Vasco. Em uma negociação que começou há pelo menos 2 semanas atrás, o valor inicial estipulado era de cerca de 20 milhões de reais para que o Galo pudesse liberar o profissional para o Vasco. Depois de muita conversa, o Vasco conseguiu chegar a um acordo e irá pagar de forma parcelada 2,5 milhões de dólares, ou seja, 13,2 milhões de reais na cotação atual, para ter o volante campeão da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e também do Brasileirão pela equipe de Minas Gerais. A vontade do volante também foi bastante clara e ajudou o Vasco nesta negociação. Ele sempre esteve disposto e com o desejo de deixar a equipe mineira e buscar um novo destino para a temporada de 2023. E Jair permaneceu no Atlético por cerca de 3 anos, fez cerca de 170 jogos com a camisa da equipe, conseguiu marcar 13 gols e também dar 10 assistências durante 4 temporadas em que esteve atuando com a equipe alvinegra. A chegada de alguns reforços para o setor de meio de campo também fizeram com que o Atlético pudesse se dar ao luxo de se desfazer de uma peça titular, e as duas equipes chegaram a um acordo para que o meio-campista possa se transferir para o Rio de Janeiro em uma contratação que o Vasco fará o pagamento, conseguirá adquirir 80% do passe do jogador. É claro, o Vasco ainda continua na busca por reforços para este setor em específico. O meio-campo da equipe é tratado como prioridade neste momento e o clube também volta os seus olhares para o mercado sul-americano. O volante Jair foi criado na base do Internacional de Porto Alegre. Agora vamos chegando ao fim de mais esse vídeo de notícias do Vasco com todas as últimas informações do gigante. Comente a sua opinião em relação a tudo. Dessa forma você vai continuar a ficar antenado das últimas informações do Vasco. Também não se esqueça de seguir o nosso Instagram oficial que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Fico por aqui e até o próximo vídeo.